Oi, gente! Eu sou a Patrícia Joe, apresentadora do Meu Ambiente, o meu, o seu, o nosso ambiente, o seu podcast favorito, não é mesmo? Hoje você vai conferir um bate-papo muito interessante sobre as mudanças climáticas e o impacto na qualidade de vida de todos nós. Este bate-papo foi feito entre o promotor de justiça, Dr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, e a coordenadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutora Luciana Vani Gatti. Vamos assistir? Está imperdível! Hoje estamos aqui com o 10º episódio do podcast Meu Ambiente, um produto do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em parceria com a Rádio Itatiaia, que procura falar com o cidadão sobre temas ambientais de modo simples, informativo, capaz de levar boas informações e, sobretudo, conscientizar a sociedade da importância de defender os recursos naturais, em ter vida saudável, em falar de coisas boas, visando as futuras gerações. E hoje o episódio, de uma maneira muito especial, com o desdobramento dos episódios anteriores, com o professor Carlos Nobre, com a jornalista Sônia Brides, nós receberemos com muita honra a Luciana Gatti, que é pesquisadora no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E a conversa também vai ser sobre causas, consequências e ações necessárias para lidar com o desafio global de mudanças climáticas. Luciana, seja bem-vinda. Espero que você possa contribuir com o nosso podcast. É um prazer tê-la aqui conosco. Olha, o prazer é todo meu. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar a todos e dizer que essa conversa é de extrema importância para todos nós, né? Nós estamos vendo pessoas morrendo de eventos extremos ou perdendo tudo. Nós estamos assistindo tantas cenas tristes, catastróficas, e entender o que está acontecendo, por que está acontecendo isso. Será que nós podemos mudar alguma coisa? Ou será que nós não temos nada a ver com isso, então não tem o que fazer? Então, para mim, essa é a conversa mais importante que existe na nossa vida hoje. Porque isso já começou a acontecer, e imagina como é que vai ser daqui para frente, que dirá o mundo dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Então, muito obrigada pela oportunidade e parabéns para vocês por essa iniciativa. Nós que agradecemos. E, começando, eu gostaria de saber da senhora qual que é a sua esperança? Senhora, a gente que acompanha e que luta em defesa do meio ambiente, por vezes a gente se sente pessimista, né? Em razão da preponderância do econômico sobre o meio ambiente, em uma busca incessante em crescimento econômico de maneira atropelada, sem realmente cuidado com as questões ambientais. Como que a senhora se posiciona nesse atual momento da política externa brasileira? Olha, vamos começar com a interna? Nós realmente estamos numa situação complicada. E aí vem, para mim, a etapa número 1. Entender o que nós estamos fazendo de errado, né? E quando eu falo nós, eu estou falando em termos de brasileiros, não estou falando especificamente, pessoalmente, de mim, de você e de quem está nos escutando. Sem dúvida, a grande maioria está levando a sua vida e não está contribuindo com essa situação. Mas eu estou falando nós enquanto seres humanos vivendo aqui nesse país. O modelo de produção de alimentos, né? De produção de energia é um modelo bacana. Nós estamos muito bem quando a gente compara com o resto do cenário mundial. Eu tenho uma preocupação, que nós estamos indo por um caminho que não está correto, porque, em primeiro lugar, o clima está mudando pelas fontes de energia que nós usamos. Nós usamos combustíveis fósseis, que são o carvão mineral, o petróleo e o gás metano fóssil, que a gente chama de gás natural.
esse nome já é um problema, porque a gente escuta gás natural, ele é bonzinho, ele é natural, ele não faz mal. Não, ele é natural lá embaixo. É que nós estamos indo por um caminho onde nós estamos emitindo mais, está crescendo as nossas emissões por energia, né? No setor de energia. Nós temos principalmente a produção de energia por hidrelétricas, aí nós temos uma porção interessante de energia solar e eólica. No entanto, como existe, essa vai ser a segunda fase da conversa, como o desmatamento é muito intenso e acelerado no Brasil, nós estamos vendo o nível dos rios descerem. Está tendo impacto na chuva e no nível dos rios, e isso está afetando a produção de energia hidrelétrica. Não só isso, esse modelo de enormes áreas de produção agrícola, mais de 60% do uso da água no Brasil vai para a agricultura. E isso está afetando a nossa geração de energia limpa, que é de hidrelétrica, porque uma parte dessa água está indo para o setor da agricultura. Então, qual é a solução que se começou desde o governo anterior? Se privatizou a Eletrobras, colocaram lá o tal do jabuti, que tinha que cada estado ter 30% de produção de energia por termoelétrica a gás metano fóssil, apelido bonzinho de gás natural, mas é um gás fóssil. Então a gente vê no mundo afora muitos países que usam termoelétrica a carvão, que é a maior emissão. Em segundo lugar, só um pouquinho abaixo, termoelétrica a petróleo, tá? Não é muito menos, mas é a segunda e está lá perto. E em terceiro, é termoelétrica a gás metano fóssil, já emite bem menos. Então, imagina que você produz energia numa termoelétrica a carvão e substitui por termoelétrica a gás metano fóssil, ou vulgo gás natural. Então, existe uma redução de emissão desse país quando ele faz isso. Então, se denominou que, né, transição, que isso é uma coisa positiva na transição energética, com redução de emissão. Durante o governo Bolsonaro, alguém lá muito esperto fez copy-paste de algum documento de algum país que usa muito a termoelétrica, ou a carvão, ou a petróleo, e trouxe para cá. E assumiu que para nós, que usávamos hidrelétrica, energia solar e energia eólica, passar a usar termoelétrica, a gás metano fóssil, era uma transição de baixo carbono. Para nós não é. Para nós é sair de não emissor a emissor, né? Então começa daí, esse modelo não mudou. Os compromissos estão feitos, inúmeros financiamentos com o BNDES. Não sei se vocês lembram, durante a privatização, o governo Bolsonaro colocou dinheiro do BNDES para a construção das termoelétricas e elas estão acontecendo. E tem termoelétrica, sabe, de barco, que é pior ainda, porque a termoelétrica, além dela não resolver o problema, porque ela vai lançar mais gás de efeito estufa na atmosfera, ainda precisa de água para resfriar durante a produção. Então, você está tentando resolver o problema do baixo nível de água e consome mais água ainda. Imagina quando tiver com nível baixo, quem que vai ficar sem água? A população ou a termoelétrica? Número 1. Número 2. Inúmeras termoelétricas em balsa foram contratadas pelo governo Bolsonaro sem licitação. Foram parar 4 lá na Baía de Sepetiba, e eu não sei dizer mais quantas. Elas pegam a água do mar e devolvem água quente para o mar, afetando a população marinha, sem nenhum estudo de impacto na vida dos pescadores, na própria vida marinha, enfim. Então tá, falamos da parte da maior emissão de gás de efeito estufa, que é a produção de energia, que no Brasil ocupa não um papel principal, é um papel terciário.
A nossa emissão Mas, número Luciana, 1... desculpe interrompê-la, mas com a mudança do governo não houve essa alteração? Você Infelizmente, acompanha? não. Qual que é a dificuldade de se fazer o óbvio nesse momento? Eu diria o seguinte, o ministro das Minas e Energias do governo Lula teria sido um ótimo ministro das Minas e Energias do governo Bolsonaro. Ele tem exatamente a mesma ideologia, mentalidade e políticas que o governo anterior. Infelizmente, nesse aspecto, não se observa alterações do que vinha vindo. Vamos ver qual foi, que para mim foi um vexame horrível que aconteceu agora, onde a própria Petrobras, né, diz que vai ser a última a produzir petróleo, está aí ampliando produção e fazendo 600 leilões de exploração futura de petróleo. Então, assim, nós não vamos resolver o problema da crise climática sem reduzir emissões. 89% das emissões mundiais é pelo uso dos combustíveis fósseis. E aí o Brasil, que quer ser um exemplo para o resto do mundo, está fazendo um trabalho excelente combatendo o desmatamento, porém, na parte de energia, está dando um péssimo exemplo. Está dizendo que não só ele não vai parar, como ele está aumentando e ainda vai ser o último. Quer dizer, é extremamente incoerente. Bipolar, né? Estado bipolar. Anula, né? Não só anula, como se a gente for botar aí tudo na conta, talvez o saldo seja negativo, porque está fazendo leilão de 600 novas áreas de exploração de petróleo. Não me parece razoável, né, Luciana? Porque assim, o que se vendeu na imagem brasileira, o que a gente acompanhou na COP28 agora, né? Por isso que foi boa a sua intervenção quando eu falei de política externa. É preciso olhar primeiro para a política interna, né? E como ela é vendida externamente, né? Exato. Porque o que se vendeu externamente não é, então, o que se pratica internamente. Só que, assim, quando essas notícias vêm a público, o Brasil tentou vender, mas o pessoal não comprou, porque eu mesma, durante o Summit da Amazônia, né, que a nível internacional o pessoal chamou Summit Amazon, um negócio assim, que foi os encontros amazônicos, né, a cúpula da Amazônia. Sabe, era a BBC me entrevistando e os jornalistas diziam, né, que porque o governo Lula não queria colocar na cláusula a não exploração de petróleo na Amazônia. E aí eles dizendo, mas isso é completamente incoerente, né? Perde completamente a confiança naquilo que se faz quando, por um lado, se combate o desmatamento, mas, por outro, não se combate a exploração do petróleo. Então, assim, não se resolve. Sendo que o petróleo é um problema muito maior. Ele é responsável por 89% das emissões de gás de efeito estufa no mundo. O que leva não no Brasil. No Brasil é o terceiro. Minimamente o governo se organizar no sentido de ter um alinhamento entre o Ministério do Meio Ambiente e de Minas e Energia. Né? Estão falando lados opostos. Então, eu diria que ali é uma guerra difícil, porque tem um outro ponto aí também, não é dois lados, é três. O ministro da Agricultura é outro que seria um excelente ministro do governo Bolsonaro. Porque ele foi para a China com o presidente Lula e se comprometeu a aumentar a exportação de soja para a China. O que aconteceu depois disso? Aumento no desmatamento. Não na Amazônia, mas nos outros ambientes, principalmente no Cerrado. O desmatamento do Cerrado aumentou de uma maneira assustadora. Só que nós temos aqui um problema. Vamos falar do outro problema, que é um problema maior para o Brasil. A Amazônia, ela é a nossa grande fábrica de chuva, né? E ela faz chuva como? As árvores pegam água do solo e jogam na atmosfera na forma de vapor. Para a água sair do líquido e ir para o vapor, ela precisa receber energia. A gente põe água para ferver, você tem que botar no fogo, né? Você tem que dar energia na forma de calor. Então, quando a árvore está
fazendo a água que estava líquida no solo ir para a atmosfera na forma de vapor, está se consumindo o calor do ambiente. É por isso que quando você está num parque, num bosque, numa floresta, a temperatura é muito menor, porque esse processo resfria. A gente pensa que ficar embaixo de uma árvore é só pela sombra, que é mais fresco. Não, é pelo processo da evapotranspiração, que é um climatizador. Sabe, você já viu? Tem o climatizador, que você põe água e gelo, e tem aqueles ventiladores que tem um reservatóriozinho de água e asperge vapor d'água, aquilo reduz uns 5 graus a temperatura. É esse processo. Só que o que nós estamos fazendo? Desmatando para aumentar a área de plantio, né? E o povo só fala em dinheiro. É balança comercial, né? Só que não se vê que do outro lado nós estamos perdendo em produção de chuva e a temperatura está aumentando. Não só isso, a Amazônia, ela faz diferença no mundo inteiro, tão grande aquele ecossistema. A quantidade de vapor de água que a floresta joga na atmosfera por dia é parecida com a quantidade de água que o rio Amazonas joga no oceano. E o rio Amazonas é responsável por 20% de toda a água doce que se joga nos oceanos. É muita água. Imagina a Amazônia e o rio Amazonas indo para a atmosfera na forma de vapor e resfriando a temperatura. Eu chamo esse processo gigantesco de airbag climático. Isso reduzir as consequências das mudanças climáticas no Brasil. Pode reparar que a gente assistia notícias, né? A Califórnia queimando incontrolavelmente, a Austrália, Portugal, Grécia, né? E Itália. E no Brasil, a gente tinha eventos, mas não era dessa envergadura. Observa como, a partir do governo Bolsonaro, o cenário mudou. E a gente começou a ter cada vez mais grandes eventos extremos. 2019, que foi 2019 ou foi 2020 que a gente teve aquela tempestade de areia no interior de São Paulo. São Paulo quase não tem mais floresta. E aí, quando o pessoal colhe, fica aquela terra pura. A temperatura sobe e aí é que nós temos os grandes eventos. Então, assim, a gente está perdendo a nosso grande climatizador, porque o desmatamento foi numa ordem. Nós perdemos 50 mil quilômetros quadrados de floresta durante os 4 anos. Só em 4 anos é muita perda. E o pior é que não foi só lá. O Cerrado, vamos chamar ele de floresta de ponta cabeça. A floresta mais importante para a gente é a floresta das raízes. Elas são maiores do que as árvores. E é essa característica das raízes que faz com que a água da chuva vá e abasteça o lençol freático. 80% das bacias hidrográficas brasileiras nascem no Cerrado. O Cerrado já está mais de 60% desmatado, virou soja e pasto. E é por isso que os nossos rios estão secando, porque está se matando o cerrado e está secando porque o agronegócio, na medida que o nível do rio desce, ele começa a pegar. Primeiro que ele vai fazer quando a chuva diminui, ele vai pegar a água por irrigação artificial. Tem lugar lá no Mato Piba que os rios já desceram tanto que o pessoal está pegando direto do lençol freático. O lençol freático já baixou 7 metros. Então, assim, até onde esse modelo econômico, que o pessoal acha que é muito positivo, porque só está olhando uma balança comercial, mas não está colocando na conta quantas tragédias e que o governo tem que socorrer, quantos prejuízos coletivos estão tendo pelo aumento dos eventos extremos, pela falta de chuva, pela redução do nível de água nos rios, nos abastecimentos. Se a gente colocasse
toda a máquina governamental que vai tendo que lidar com essa mudança climática, a gente não veria esse agronegócio trazendo todo esse ganho para o Brasil. A conta, ela só vê o dinheiro da balança comercial. Também não vê a quantidade de impostos que eles não pagam, né, taxa para exportar, quer dizer, tem financiamento com juros baixíssimos. A sociedade brasileira fornece isso. Então, assim, eu acho que carece de economistas brasileiros botarem tudo na ponta do lápis. E a gente vai ver que hoje a gente já está mais perdendo do que ganhando. A gente só não está vendo isso porque, assim, a produção agrícola está diminuindo, porque está reduzindo a chuva e está aumentando os eventos extremos. Mas a área plantada está aumentando. Então, a gente ainda não está vendo isso claramente. Mas eles já anunciaram que esse ano de 2023 vai ter uma perda na produtividade de 10% a 15% da agricultura. Então, assim, está na hora da gente sentar, olhar, rever esse modelo, porque, assim, ele é que está nos levando a esse colapso, trazendo enormes prejuízos para a sociedade. Então, bora estudar um modelo que nos ajude a recuperar, um modelo mais... Porque, assim, o problema são essas enormes áreas de monocultura. Então, a gente precisa intercalar, sabe? Ter mais financiamento para a agricultura familiar, que é muito diversa, né? Você não tem um mar de soja, você tem árvores frutíferas, plantação disso, daquilo, né? É uma situação muito, muito melhor do ponto de vista climático, porque você contribui com a formação da chuva. Né? E a senhora colocou bem, assim, e a pergunta, claro, ela é simplista e provocativa no sentido de esperança, né? Então, assim, você vê que o quadro político, né, institucional brasileiro, ele é grave, né? E eu acho que o Brasil, se ele pretende, como presidente, né, coloca externamente, ser um agente político externo, condutor da preservação, da mudança de condutas, ele deve ter um exemplo interno, né, para poder se legitimar a assumir essa liderança mundial, né? Exato. E saindo um pouco, você falou de dois temas importantíssimos. Não, eu queria só fazer um acréscimo. Claro. Esse ponto que você falou é muito importante, porque, assim, hoje em dia, todas as negociações são feitas baseadas em emissão de carbono, né? Agora, esses serviços ecossistêmicos, como produzir chuva, né? Reabastecer os rios, nossa proteção contra as mudanças climáticas, isso não está na conta. Não então, se consegue valorar os serviços ambientais. Ele não está valorado, exato. Então, o agronegócio hoje, ele faz a conta, ele propõe, por exemplo, recuperar as áreas degradadas, produzindo mais soja e mais gado, tá? Então, assim, do ponto de vista de carbono, eles fazendo isso, eles compensam as emissões. Só que, em termos de clima, só vai piorar, porque aumentar a área da agricultura vai exigir mais água, né? E cada quilo de carne bovina, né? Eu não me lembro quantos litros de água que se gasta, mas é o maior uso de água. Então, assim, o Brasil, que tem enormes fontes de água, tem o maior aquífero, já tem população com falta d'água. Então, assim, a gente precisa captar isso que a gente está aprendendo e incorporar, porque, assim, as mudanças climáticas já chegaram e a cada ano ela será pior. A cada ano, um número maior de pessoas irão morrer de eventos extremos ou vão perder tudo, mas verdadeiras catástrofes vão acontecer. Isso tem que ser o suficiente para a gente dizer, capitalismo selvagem, acabou, meu, a vida é mais importante que o dinheiro e vocês estão indiretamente provocando a morte de X brasileiros por ano.
O Ministério Público poderia atuar dessa maneira e a ciência poderia contribuir. A gente poderia calcular, né, esse número de mortes, o aumento dos eventos extremos, quanto de chuva reduziu, quanto de desmatamento foi feito. Porque, assim, essa é uma conversa importante. A gente só vai conseguir nos ajudar se a gente souber o que a gente está fazendo de errado e tiver um plano para corrigir. E aí vamos... Mas sem esse plano a gente não vai, porque assim, é lógico que é uma transição enorme do jeito que a sociedade está estruturada. Mas a gente sabendo, a gente pode se planejar para ir mudando um pouquinho por ano, para ir fazendo políticas que vão favorecendo, por exemplo, os empréstimos só serem feitos no sentido daquilo da agricultura que ajuda a produzir mais chuva, que ajuda a reduzir os eventos extremos, e não continuar financiando essa agricultura dessa maneira, ou reduz, né? A cada ano reduz um pouco o financiamento desse modelo e aumenta do outro. Sabe, a gente tem que ter um planejamento e uma execução com um cronograma. Do jeito que as coisas estão indo, ou a gente faz isso, ou nós vamos viver uma barbárie terrível, porque a situação vai ser cada vez pior, né? Imagina. E a senhora, nesse momento, assim, eu ia até fazer uma pergunta direcionada ao modo de consumo, mas a senhora deu gancho para fazer uma indagação que, né, nós passamos por recente ondas de calor extremo no Brasil, né? Quer dizer, coisa que dificilmente a gente via, né? Ou se via, era um dia ou outro. Esse ano foi um ano, mas comumente as pessoas, os especialistas, classificam como um ano atípico, uma coisa que não tenha correlação. Então, você tem uma dificuldade em fazer um nexo de causalidade desses eventos extremos com as mudanças climáticas, né? A senhora poderia esclarecer para o cidadão comum essa correlação dentro da sua experiência, dos seus estudos, né? Olha, existe a mudança climática global. Ela também nos afeta. Só que o Brasil que a gente tinha 6 anos atrás, ele nos protegia mais do que o Brasil de hoje. Porque ele tinha uma área de vegetação mais saudável, né, que conseguia compensar uma parte dessas mudanças climáticas. A gente tendo, em tão pouco tempo, feito um desmatamento generalizado no Brasil, né? Acelerou as mudanças climáticas aqui, porque esse sistema que nos protege está refreado. Então, existe a mudança climática global, quando a gente olha o aumento de temperatura no mundo, e principalmente o aumento de temperatura nos oceanos. Olha, a situação dos oceanos está pior do que na atmosfera. Quando a gente olha a temperatura nos oceanos, o aumento a partir de abril, descolou. Foi lá para cima, todo ano sobe um pouquinho. Só que agora o aumento que deu foi muito maior do que na atmosfera, e isso altera as correntes marinhas, isso altera os processos, os eventos extremos, tudo tem consequência desses, sabe, esses eventos enormes que estão acontecendo aqui. Por exemplo, o que aconteceu em São Sebastião tem a ver com uma anomalia de temperatura que estava tendo ali no mar, né? Então, assim, isso nos afeta. Então, a gente não pode só cuidar do nosso modelo, a gente também tem que pensar no todo. Então, eu diria que, primeiro, a gente tem que ter um plano e entender que a gente atrai evento extremo quanto mais quente está a superfície. Então, se você mora num local que é uma cidade grande, é uma ilha de calor, ou uma área rural, mas que está muito desmatado, a solução número 1 é plantar árvore. Porque a árvore, além dela fazer esse processo de jogar o vapor de água na atmosfera e resfriar a temperatura, ela ainda está acumulando carbono, né? A árvore, o tijolinho dela é o carbono.
o caule, os galhos, as folhas. Então, ela vai tirando o carbono que está na atmosfera, enquanto a planta está crescendo, está minimizando o gás de efeito estufa que está na atmosfera. Então, assim, a gente deveria estar fazendo uma campanha gigantesca de arborizar as cidades, rearborizar os campos. Você pega um carro e vai por uma estrada na área rural, até os cucurucos das montanhas estão pelados. A gente perdeu a conexão com a natureza, a gente não entende que a natureza tem o papel do controle climático e nós estamos desmatando, nós estamos perdendo esse controle climático. A maior parte do nosso problema em termos de chuva, de abastecimento, vem daí. Então, assim, a gente precisa, e eu acho que seria muito interessante colocar isso até na escola, desde os pequenininhos, sabe? A meninada aprender a fazer muda de árvore, adotar uma nascente, ou adotar uma beira de rio, né? Chama mata ciliar, a beirada do rio, que são todas, sabe, adotar uma praça, né? São coisas que vão nos ajudando a entender e a buscar soluções. Outra solução importante é pintar as coisas de branco. Pintar o telhado de branco tem tinta, inclusive, que é mais reflexiva. Então, você esfria a casa. Você esfriar na casa, você liga menos ar-condicionado, você gasta menos energia. Tem uma série de coisas para a gente fazer que a gente tinha que ter manuaizinhos, onde as pessoas têm acesso e vamos mudando os hábitos. Os prefeitos serem obrigados a tomar medidas para reduzir a ilha de calor da cidade. E o prefeito tem que prestar conta. O que é que você fez? O que você mudou na cidade? Né? Porque as pessoas estão morrendo. Eu vejo, assim, nesse ponto eu entro na pergunta que eu faria para a senhora. Como que a senhora vê essa mudança de comportamento individual, né? Porque, por característica, nós temos uma característica ainda egoísta, né? Você está preocupado com o teu lixo de colocar ele para fora da tua casa, mas não se preocupa para onde ele vai, né? Eu vi que recentemente, há alguns anos, em São Paulo, com a questão grave hídrica, né, de racionamento, daí se preocupou e, por consequência, essa pauta se tornou política e discutida na próxima eleição, né? Então, eu queria essas duas questões. A primeira, como mudar esse comportamento individual, né? De consumo desenfreado. Nós estamos em época de Natal, em que se valorizam muitos presentes, as trocas, tudo interligada. E, por consequência, uma segunda pergunta no sentido de como trazer mais essa discussão para o campo político de uma forma que a gente possa trazer o debate político e sair dessa polarização. Eu sempre digo aqui que meio ambiente não é uma questão de direita e esquerda, ela é uma questão da sociedade, ela não tem lado, ela não tem partido. O governo anterior, equivocadamente, ele colocou como se direita fosse contra o meio ambiente ou negacionista, e não é. Eu vejo como exemplo o estado de Minas Gerais, aqui estou há 20 anos atuando na área de meio ambiente. Nós temos um governador ligado à direita liberal, que é o governador que eu tive relação, que mais protege o meio ambiente. Então, é uma coisa que eu acho que a gente pode tentar trazer essa discussão de uma forma que... Como fazer isso, né? A primeira, então, voltando aqui, falar com o cidadão de modo né, individual e também introduzir essa política pública de modo que o cidadão interfira na eleição, que seja uma pauta, que na próxima eleição presidencial a gente não fique sempre acompanhando quem será o ministro da Economia, mas, sobretudo, quem será o ministro de Meio Ambiente. Exato, né? As pessoas... Porque eu sempre vou para esse lado, né? Por exemplo, eu parei de comer carne bovina, porque é a produção de gado que é responsável por 90% lá das áreas da Amazônia. Bom, durante os 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, a área de soja aumentou 70%. Eu não fiz as contas depois disso. Talvez já não seja tanto 90%, talvez esteja em 80%, mas ainda assim é a maioria. 40% do rebanho bovino brasileiro está na Amazônia.
Então, pensando nisso, eu falei, eu vou dar minha contribuição para a Amazônia, parando de comer carne bovina, como outras proteínas que não causam um impacto tão grande. Nós vamos ter que fazer essas coisas. Então, como você gera lixo orgânico? Lixo orgânico, a grande maioria não precisava ser lixo. Você pode reciclar ele, porque ele, na verdade, é adubo para os seus vasinhos, para a sua horta, né? Então, você pode ter lá uma composteirazinha do tamanho que for e já gerar menos lixo orgânico. E o lixo, ele gera o orgânico, produz metano, que é um problema muito grande nas emissões de gases de efeito estufa. Então, assim, se você começa a se preocupar, o que eu estou fazendo? Eu não ponho gasolina de maneira nenhuma no meu carro, é álcool. É etanol. Se eu não tenho dinheiro, porque o etanol está super caro, eu dou outra solução, mas não botar gasolina. Sabe, são coisas assim, se você tem essa consciência, então o ar-condicionado é ligado no último, só se não dá para dormir. Se dá para dormir com o ventilador, é o ventilador. É lógico que se eu incorporo esses valores, na hora que eu vou votar em alguém, eu vou votar em alguém prestando atenção do posicionamento desse presidente, desses senadores, deputados, prefeitos, vereadores, né? Em todas as instâncias. Conforme você muda e você começa a achar que isso é importante e a mudar. Então, eu digo o seguinte, tem muita coisa que cada um pode fazer, né? A gente é muito consumista, a gente deve tentar gerar menos lixo, deve reduzir consumo de energia, deve reduzir emissões de combustíveis fósseis, sabe? Trocando, usando menos carro, mais transporte. Quer dizer, o que você pode fazer na tua vida? Mas assim, e ao mesmo tempo, planta árvore, pinta o telhado de branco, eu tô nessa, vou pintar meu telhado de branco, o resto eu já estou fazendo. Falta pintar o telhado de branco, claro. Né? E assim... Eu acho que, sabe, conforme você muda, você vai mudando a pessoa que você acha que te representa. Outra coisa importante, a gente precisa ter um congresso que represente a população brasileira, que não representa, né? A gente não vê a população brasileira representada nesse congresso. Isso também é outra coisa que a gente precisava conversar, porque assim, se as pessoas simples estivessem representadas, e elas são a maioria da população, se elas estivessem representadas no Congresso, as decisões do Congresso não seriam só em favor dos poderosos, né? De quem detém o poder, o capital, o dinheiro, né? E teria decisões mais pensando na maioria. Então, Luciana, eu não sei se eu respondi. Não, respondeu, sim. E eu acho que assim, você traz reflexões aqui importantíssimas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Você, com uma mensagem final aí ao cidadão, aquele nosso ouvinte que acompanhou essa temporada toda, o que você pode deixar com a sua experiência, tantos anos de estudos ligados às questões climáticas, uma mensagem aí para o futuro, para as próximas gerações, o que você poderia dizer? Olha, eu diria que nós estamos num momento muito difícil, mas ao mesmo tempo um momento muito rico de oportunidade de evolução do ser humano. Porque hoje nós estamos colhendo as consequências do modo de vida que nós temos nesse planeta. É dolorido colher essa consequência, mas ao mesmo tempo nós temos uma oportunidade de aprender com isso e nos mudarmos, né? A gente precisa evoluir, a gente precisa mudar a maneira como nós vivemos nesse mundo, os nossos valores, né? Aquilo que a gente acha que é progresso, se você for estudar direito, não é progresso, né? Eu vejo muito pessoal humilde na Amazônia, que vive ali na floresta, que hoje não pode mais usar a água do igarapé porque ela está envenenada com o veneno da produção da soja e do milho. Então, assim, que progresso é esse? Quem está percebendo esse progresso? Então, assim, a gente pode, né, evoluir e mudar esse mundo e tentar viver nesse planeta com mais harmonia, né?
a gente realmente fazendo parte da construção e não da destruição, achando soluções, né? Como a gente se alimenta, como a gente consome, como é que nós construímos as nossas casas, né? As nossas casas de cimento são muito quentes, mas as casas antigas que eram feitas na sua maioria da terra, né, do barro, elas eram maravilhosas, fresquinha no verão e quentinha no inverno. Então, assim, vamos aprender e vamos nos mudarmos no sentido de evoluir, né? Então, eu acho que a oportunidade de evolução é muito grande. É uma lição difícil que a gente está tendo, mas vamos olhar nesse sentido e aproveitar a chance e evoluir. Procurar ter uma vida afetando menos, destruindo menos, né? Mais em harmonia com a natureza, porque nós somos parte da natureza. E é esse o problema. A gente começou a se olhar como não parte, nós aqui, a natureza lá. E aí a gente começou a achar que a gente podia viver sem ela. E essa é a base do nosso problema. Pois é, muito bem. Obrigado, Luciana. Nós aqui encerramos em grande estilo o nosso 10º episódio, né, do podcast Meu Ambiente. Com o 10º episódio a gente encerra a nossa primeira temporada de grandes conversas, de diálogo, de informação, voltado não a convencimento, mas a discussão de temas importantes e que interessam a cada um de nós. Então, eu agradeço a senhora, também agradeço a Rádio Itatiaia pelo apoio, pela divulgação, pela amplitude. Encerrando 2023, a gente encerra essa nossa primeira temporada com grande sucesso. Esperamos que em 2024 tenhamos também grandes episódios e as discussões continuem, porque só trazendo essa informação à sociedade é possível alteração do seu modo de comportamento, todos voltados a mais preservação, mais conservação e um modo de vida mais sustentável, né? Então eu agradeço muito a senhora e aqui nós nos despedimos desse 10º episódio, desejando a todos os nossos ouvintes um ótimo 2024. Olha, eu agradeço muito e parabenizo vocês, porque que trabalho importante para a sociedade, viu? Parabéns pela iniciativa, pela ideia e muito obrigado pela oportunidade de vir aqui compartilhar com vocês o que a gente está aprendendo, porque é muito difícil ser um cientista, ver tudo isso, ver que nós não estamos indo no sentido da solução, muito pelo contrário, nós estamos indo no sentido de piorar o problema e você não conseguir contribuir com a sociedade. Então, são iniciativas como essa que nos dão a oportunidade da gente compartilhar o que a gente aprende na nossa função de estudar. O cientista, ele é pago para estudar, mas assim, a gente não consegue chegar e compartilhar o que a gente aprende, né? Fica muito frustrante. Então, muito obrigada. Um país que investe na ciência é um país que investe no futuro, né? Então, é assim que a gente encerra, esperando todos vocês ouvintes na nossa próxima temporada, a segunda temporada em 2024, cheio de novos episódios e novas entrevistas.